José Carlos da Silva promoveu ação judicial contra a empresa Tec S.A., buscando junto à Justiça do Trabalho de Blumenau, entre outros títulos, o pagamento de indenizações por 2 acidentes que sofreu durante os quase 12 anos que trabalhou para aquela empresa e a qual atribui a responsabilidade por esses acidentes. Consta nos autos desse processo judicial que poucos meses após a admissão, o reclamante exerceu várias funções, sempre atuando junto a Teares. Segundo a sua versão, o primeiro acidente, ocorrido em 7 de outubro de 2001, foi motivado pela falta de uma ferramenta adequada, mais precisamente um martelo de borracha, o que o obrigou a remover uma pequena engrenagem com a mão esquerda, e nesse instante a engrenagem do cilindro do urnume movimentou-se e prendeu o seu dedo indicador, vindo a perder a falange distal. Ainda de acordo com a versão do reclamante, no segundo acidente, ocorrido em 30 de setembro de 2004, sofreu traumatismo na extremidade do polegar da mesma mão, no momento em que realizava a regulagem de um componente do tear, tarefa que não seria de sua alçada. Considera que a causa do evento se deve à ausência de uma proteção de borracha que deveria estar tampando o orifício onde o seu dedo polegar penetrou acidentalmente. Parte desses relatos constam na petição inicial e parte foi informada pelo reclamante ao perito judicial durante o exame pericial. Os 2 acidentes noticiados pelo reclamante ocorreram em um tear similar ao que se vê aí no vídeo, e para que se possa avaliar as circunstâncias de ambos os eventos, é conveniente entender o funcionamento básico desse equipamento fabril. Nesse ângulo posterior do tear, visualiza-se 2 componentes principais: o cilindro superior, chamado urdume base, e o cilindro inferior, chamado cilindro felpa. O urdume base contém os fios que no processo de trama se transformarão no tecido base. Já o cilindro felpa contém os fios que formarão a parte felpuda do tecido. Os fios dos 2 cilindros são tracionados em direção à parte frontal do tear, local onde se encontrarão e serão tramados, resultando no produto final. A sincronização da rotação do urdume base e do urdume felpa, juntamente com outros cilindros, como o cilindro que conterá o produto final, é determinada fundamentalmente por um conjunto de 2 engrenagens, exatamente aquelas em que ocorreu o primeiro acidente com o reclamante. O afrouxamento e mesmo a retirada da engrenagem menor, sobre a qual está assentada a engrenagem maior, é operação que ocorre rotineiramente, ora para fazer o que chamam de puxada do urdume, ora para realizar a substituição do próprio cilindro do urdume base. Embora se trate de tarefa de rotina, ela exige 2 providências prévias básicas. A primeira é o desligamento do tear, porque naturalmente não é possível afrouxar ou retirar a engrenagem menor com o conjunto em funcionamento. A segunda providência, e não menos importante, é fazer o distensionamento do urdume base,
o que significa afrouxar os fios que, esticados, causam grande pressão da engrenagem do cilindro base sobre a engrenagem menor. Por ocasião do exame pericial, foi mostrada ao perito judicial a rotina de distensionamento do urdume, o que é feito com a manícula que fica permanentemente alojada na lateral do TA. Completado o distensionamento, segue-se o desatarrachamento da porca que prende a engrenagem menor e com o martelo o operador a desloca lateralmente do seu alojamento original. Com isto ocorre a liberação completa do cilindro do urdume base, podendo-se observar aí no vídeo que o prévio distensionamento dos fios liberou toda a tensão capaz de levá-lo a uma rotação espontânea. Com esses esclarecimentos, já é possível isolar para análise os pontos controvertidos do primeiro acidente ocorrido com o reclamante. E a controvérsia quanto às causas desse primeiro acidente de trabalho, como se verá a seguir, se resume basicamente a dois aspectos. Primeiro, influência do martelo emborrachado na operação de distensionamento. E segundo, possibilidade de movimentação espontânea do cilindro do urdume base depois de ser distensionado. O primeiro aspecto controvertido está mais a desafiar uma questão de bom senso do que propriamente uma avaliação técnica, pois a falta do martelo emborrachado não era motivo suficiente para o reclamante colocar a mão na engrenagem. Além do mais, o martelo não era a ferramenta indispensável para o deslocamento da engrenagem. Antes da reclamada adotá-lo para esse fim, no intuito de evitar danos à engrenagem, o instrumento utilizado era a própria manícula de distensionamento, que é parte integrante do TA. Resta então, para uma análise de fato técnica do primeiro acidente, a possibilidade de existir uma força residual que pudesse ter feito o cilindro do urdume base girar espontaneamente depois do seu distensionamento, prendendo o dedo indicador do reclamante e causando a consequente perda da falange distal. Repetidos testes com o urdume distensionado demonstraram que não remanesce nenhuma força residual capaz de causar movimentação espontânea de alguma das engrenagens. Para melhor visualização, observe-se agora em câmara lenta que de fato não há o mínimo movimento de rotação das engrenagens. Outros testes demonstraram que com o urdume distensionado, o dedo indicador do reclamante sequer teria possibilidade de ficar preso entre as duas engrenagens.
A constatação disso, como se vê no vídeo, foi possível primeiramente com a utilização de uma folha de papel A4 enrolada no diâmetro aproximado de um dedo. Já a tentativa de deslocamento da engrenagem menor sem prévio distensionamento provoca violenta rotação espontânea da engrenagem do urdume base devido à força residual efetivamente existente. Vejamos em câmara lenta. Foi realizado um último teste utilizando-se uma mão moldada em silicone emborrachado com estruturas externa e interna próximas à consistência do tecido e osso humanos. Com o urdume distensionado, comprovou-se definitivamente a impossibilidade de passagem do dedo indicador do reclamante por entre as engrenagens. Já com o urdume sob tensão, constatou-se que o dedo foi tracionado pela força residual do cilindro e ficou aprisionado entre as duas engrenagens, exatamente como ocorreu com o reclamante. Em resumo, ficou demonstrado em definitivo que esse primeiro acidente só ocorreu por falta do distensionamento do urdume base. Já o segundo acidente ocorrido com o reclamante não oferece muitas dificuldades para a compreensão das suas circunstâncias. A começar pela admissão do próprio reclamante de que os serviços de regulagem que estava realizando não era tarefa de sua incumbência, o que coloca o caso dentro do contexto de uma lamentável fatalidade. Para resumir, o objeto que aparece no vídeo é uma das duas caixas chamadas FA, de um tear, e cada uma contém dois dispositivos de regulagem que periodicamente é feita pela equipe de mecânicos. O primeiro dispositivo de regulagem trata-se de um parafuso situado no interior da lateral da FA e a sua regulagem, com uma chave em Allen hexagonal, ajusta a altura da haste que pinça o fio da trama lateral do tecido. Essa regulagem somente pode ser executada com o equipamento desligado, porque estando em operação, o parafuso de regulagem move-se pendularmente em altíssima velocidade. A segunda regulagem é feita numa chave comutadora com o equipamento obrigatoriamente ligado. Por isso mesmo, a primeira providência antes disso é colocar a tampa no orifício do parafuso que se viu antes, uma vez que a chave comutadora está localizada ao lado daquele orifício. E foi justamente isso que o reclamante deixou de fazer, e o seu dedo polegar, ao deslizar acidentalmente da chave comutadora, penetrou no orifício e foi lesionado pelo parafuso de regulagem. Resumindo, este segundo acidente ocorreu devido à imprudência exclusiva do reclamante por tentar realizar serviço para o qual não estava habilitado, acabando por criar uma situação de risco.